Olá, tudo certo? Seguindo nossa aula de teoria da computação sobre máquinas universais, agora vou falar um pouco sobre a máquina de Post. Já falamos da máquina de Turing, a máquina Norma. A máquina de Turing é a mais famosa que a gente vai encontrar, diversos simuladores, historicamente a mais famosa para a teoria da computação. Mas não é a única, né? Ainda bem, porque essa variedade de máquinas que a gente está vendo, ela possibilita que os engenheiros da computação, os arquitetos da computação, tenham tido um vasto leque de opções aí para implementar os computadores modernos com os quais a gente trabalha hoje em dia. Bom, então a máquina de Post ela tem uma característica, a mais importante dela é a característica de utilizar uma fila, certo? Assim como a gente vê em estrutura de dados lá, as filas e as pilhas, né? Elas são usadas para alguns modelos de máquinas teóricas aqui. A máquina de Post usa uma fila, né? Lembrando o que é a característica de uma fila, né? É um arranjo de elementos de forma que, dispostos em sequência, né? De forma que o primeiro a chegar é o último, é o primeiro a sair, né? First in, first out. O primeiro a chegar é o primeiro a sair de uma fila, certo? Não existe a opção de furar a fila. Então, sempre que um elemento entra na fila, ele entra no final da fila, certo? Em algum momento ele vai ser atendido. A característica de uma máquina de post é essa. A leitura é feita sempre no início da fila e a gravação de dados é feita no final da fila. Diferente da máquina de Turing, então, que tinha uma fita, né, que podia ser deslocada para a esquerda e para a direita e fazer gravações ali, agora as gravações sempre acontecem na parte final dessa fila, certo? E as leituras são sempre feitas na parte inicial da fila. Uma característica muito importante é que a leitura na máquina de Post ela é destrutiva. Significa que assim que eu leio um valor do início da fila, ele é removido, ele é desenfileirado até para eu poder passar para o valor seguinte, certo? Muito bem. Essa fila a gente chama de variável x. Tá? Ela serve como entrada, saída e memória de trabalho. Tal como a fita da máquina de Turing também serve como entrada, saída e memória de trabalho, a máquina de Post também. A gente vai ver depois, existem outros modelos de máquinas que têm estruturas separadas. Né? Então tem as pilhas para memória de trabalho, por exemplo, e uma fila para entrada, tá? Então, a máquina de Post não, ainda é tudo misturado, tá bom? A grande diferença é que a gente tem um símbolo auxiliar, que é o hashtag, sustenido, cerquilha ou jogo da velha, como quiserem chamar esse cara de muitos nomes aí. Ele vai nos ajudar a fazer uma separação na nossa fila, de separar o que é entrada e saída, a gente vai ver como isso vai funcionar, tá bom? X, no início, quando o programa começa a funcionar, ele é a palavra de entrada, né? Se não tiver, vai ser a palavra vazia. Normalmente a gente quer ter uma computação aí, então ele vai ser a nossa palavra de entrada, tá bom? Assim como na máquina de Turing a gente escreve tudo lá na fita. Bom, o que é o programa? O programa é uma sequência de instruções, né? A gente representa ele com fluxos, um fluxograma, parecido de novo com a máquina de Turing, né? Cada vértice agora é uma instrução. Que instruções a gente tem? Parada, partida, desvio. O que é o desvio? É a hora que a gente faz a leitura com o teste. E atribuição, que é gravar um valor no final da fila. Certo? Então ele é definido dessa forma aqui, a máquina como sendo o alfabeto de símbolos de entrada, né? Sigma é sempre o alfabeto dos símbolos de entrada, D é o nosso diagrama de fluxos, ou o nosso programa, né? E o símbolo auxiliar, tá bom? Que a gente precisa ter um símbolo que não pertence ao alfabeto, tá? Quais os elementos aí do diagrama de fluxos? A partida, que vai ser sempre no início de um programa, né? Nunca vamos ter mais de uma partida, mas parada pode ter mais de uma, pode ter várias no decorrer do programa, e elas podem ser de dois tipos, tá? De aceitação e de rejeição. Aceita a palavra dada como entrada ou rejeita a palavra dada como entrada, certo? Os dois vão parar o programa. O mais importante é o desvio, uma leitura com teste, que é a leitura do início da fila, certo? É aquele momento de que o símbolo de início é lido, é removido da fila, tá?
e o programa desvia para o fluxo conforme o fluxograma estiver definido. O símbolo que vai aparecer no fluxograma é isso. X recebe ler X. Tá? É o ato de desenfileirar o primeiro elemento da fila e tomar uma decisão acerca de aonde o programa vai. A gente tem que, na hora de fazer essa leitura no nosso fluxograma, a gente tem que considerar todos os possíveis símbolos do nosso alfabeto. Porque eu posso estar lendo qualquer símbolo, certo? Se meu alfabeto é composto por A e B, então eu tenho que poder ler o A. Pode ser que seja o A, o que está na fila, né? Não sei o que é. Pode ser que seja o A, pode ser que seja o B, pode ser que seja a palavra vazia e pode ser que seja o hashtag sustenido, né? Pode ser que seja o símbolo auxiliar. Então, eu sempre tenho que contemplar todo o meu alfabeto, mais a palavra vazia e o símbolo auxiliar. A atribuição, ela é simplesmente armazenar uma nova palavra no final da fila. Ele é representado dessa forma aqui, tá? X recebe XS, porque é uma concatenação. O símbolo que eu estiver armazenando, eu vou concatenar ele lá no final da minha fila, certo? Aqui é um exemplo de um programa bem simples para máquina de post, olha só. Que dá para a gente fazer ele só de uma forma mental. O próximo programa é um programa um pouco maior, que aí não vai dar. Mas esse aqui, ele tem a partida, certo? Vamos seguindo o fluxo. O que acontece nesse momento aqui? Esse momento aqui está sendo feita uma operação de atribuição. Ó. O S, no caso, o que eu estou atribuindo é o símbolo auxiliar. Então, eu estou concatenando o símbolo auxiliar lá no final da minha fila, certo? Eu não defini a entrada, né? Vamos supor que a entrada seja 2 uns em sequência, certo? Já adiantando aqui o que essa máquina, esse programa faz, ele reconhece se a gente tem uma quantidade par de uns, 2 uns. Se for 1, ele vai rejeitar. Se for 2 uns, ele aceita. Se for 3 uns, ele rejeita. 4 uns, ele aceita. Tá? E assim por diante. Se tiver qualquer zero, ele vai rejeitar. É para ter só uns, tá bom? Então, logo de cara, eu coloco hashtag lá no final da minha fila. Tá? Aí eu leio o início da fila. Fiquem imaginando aqui, tem um na minha fila, tá bom? Então eu li 1, certo? Mas observe que o fluxograma ele tem que prever todas as possibilidades. Pode ter sido 1, pode ter sido 0, pode ter sido a palavra vazia, pode ter sido o hashtag. Se for hashtag, logo de cara, quer dizer que, na verdade, era uma palavra que já acabou, né? Então, tinha 0 uns aqui, e ele vai aceitar como se fosse um número par de uns, então, tá bom? Se for o símbolo, a palavra vazia, ou se já tiver um 0, rejeita. Mas não, é um 1. Então, no nosso exemplo, estamos com um do lado do outro. Tá? Então, é 1, desvia para cá. Vou fazer uma nova leitura do início da fila. Lembrando que a fila perdeu seu primeiro elemento. Agora só tem mais um lá dentro. Tá? Leu 1, né? Se fosse 0, palavra vazia ou símbolo auxiliar, teria vindo para o rejeita. Como foi 1, volta para cá e vai ler novamente. Agora, a única coisa que eu ainda tenho na fila é o hashtag lá no final, certo? Então, hashtag vai vir para cá e aceita. Já acabou o nosso programa de forma bem simples. Ele aceitou porque eram 2 uns, era uma sequência par na cadeia. Agora a gente tem um programa mais elaborado aqui. Deixa eu colocar minha janelinha aqui onde ela não vai estrovar. Esse é o fluxograma de toda a máquina de post, desse nosso programa aqui. Tá? E ele é um programa que ele vai fazer o que a gente chama de duplo balanceamento. Ele vai verificar se a quantidade de A's é a mesma da quantidade de B's. Certo? Então, se eu tenho aqui AA, eu tenho que ter BB. Se eu tiver só um B, ele vai ter que rejeitar. Certo? Nesse exemplo de entrada aqui, então, ele deve aceitar a minha palavra. Certo? X, sempre a entrada é dada por X, né? Igual a AA, BB. Então, vamos começar representando isso na nossa fila, certo? Eu representei a fila dessa forma. AA, BB, e aí essa primeira operação aqui, já estou fazendo essa primeira operação aqui, que é concatenar, é símbolo de concatenação, ó, né? Concatenar hashtag ao final da fila. Foi o que eu fiz. Então ficou AA, BB, que era a palavra de entrada, concatenado com hashtag. O que é a primeira operação? A segunda já, na verdade, né? É ler o início da fila. Ler X, estou lendo esse valor aqui de A. Ó. Então esse valor aqui vai sumir. Ó.
Ele sumiu, certo? E o que que eu li? Eu li A. Então o programa desvia para cá, certo? Desvia para cá e vai novamente ler a minha fila, certo? Ler a minha fila vai remover o próximo elemento aqui, ó. Removeu o outro A, né? Então, o que que ele leu aqui? Ele leu novamente A. Desviou para cá. Tá? Aqui o que que ele faz? Ele concatena, ó, símbolo de concatenação, né? Escrita, concatena ao final da minha fila, concatena o quê? Um A, certo? Concatena A no final da fila. Então ficou lá no final, depois do hashtag. Tá vendo que ele faz uma separação entre o que eu estou lendo e o que eu estou escrevendo, né? Por isso que o símbolo auxiliar é importante. Voltou para cá, então agora eu vou ler novamente início da fila. Né? Eu vou ler esse carinha aqui que vai sumir, ó. Li um B, né? E, bom, foi lido um B, então o programa desvia para cá, ó. Certo? Desvia para cá e aqui está mandando ler novamente. Então ele vai ler o B, ler o primeiro elemento da fila, que novamente é um B, vai ficar assim, ó. Tá? Lê o B, vem para cá. Aí ele faz o quê? Concatena B no final da fila, certo? Ele vai fazer exatamente isso aqui agora. Concatenou B lá no final da fila, certo? E veio para cá. Aqui novamente ele vai ler o elemento da fila. O primeiro elemento agora é hashtag. Então leu, saiu da fila hashtag e o programa desvia para cá. Tá? O que está mandando fazer aqui? Atribuição, uma concatenação do hashtag ao final da fila. Então, novamente fica hashtag lá no final da fila. E aí o meu programa está me mandando voltar aqui para cima. Volta para cá e lê início da fila. Vai ler o quê? Esse A aqui. Desenfilera ele e o programa vem para cá porque lê um A. Vai ler X novamente, então agora vai ler esse valor aqui, certo? Saiu da fila, eu estava aqui, leu o B, veio para cá. Aqui ele vai ler na minha fila e vai sair a hashtag da fila também. Leu hashtag, certo? Saiu da fila e encontrou o comando de atribuir novamente o hashtag no final da fila, que já foi feito aqui, certo? Então, ele vem para cá e aqui vai ler novamente o símbolo da fila, que é o único símbolo, recém-concatenado, hashtag. Então, o meu programa desvia para cá, aceita. Então, o programa foi aceito nesse modelo para essa entrada, certo? É um duplo balanceamento, dá para ver, né? E o programa realmente aceitou fazendo todas as operações aqui, tá bom? Aceita então, certo? Máquina de post é isto.